presidência solicita ao deputado Luiz Carlos Raule e ao deputado Merles que, se possível, providencie ainda hoje à noite a distribuição do relatório da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa com os senhores líderes partidários como providência para que a matéria amanhã possa ser discutida em plenário. Senhor presidente, enquanto o deputado Moreira lê, se pudesse a mesa providenciar a distribuição de cópias. Senhor presidente, o deputado Hamilton Casado, na votação anterior, votou com o seu partido. Senhor presidente, o deputado Maurício Rabelo votou com o partido na votação anterior. Obrigado. Os três deputados estavam muito longe da casa, porque nós tivemos tempo para votar, viu? Espero que a atividade tenha compensado a ausência na votação. Deputado Moreira Franco, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trata-se de projeto de lei de iniciativa do senador Jorge Bonhoeffer, que recebeu o número 5.855 de 2005 e altera a lei número 9.504 de 30 de setembro de 1997, com o objetivo de modificar vários aspectos da legislação eleitoral. O projeto foi aprovado pelo Senado Federal e enviado para a revisão desta Casa. Encontram-se apensados ao projeto de lei do Senado o PL número 5.691 de 2005, de autoria dos deputados Luiz Antônio Fleury e José Múcio Monteiro, o PL 5.826 de 2005, de autoria da deputada Vanessa Graziotin, e o de número 5.840 de 2005, de autoria do deputado Chico Alencar. O projeto de lei 5.855 de 2005 e o de número 5.840 de 2005, consideramos pela não implicação da matéria em aumento de despesa ou diminuição da receita da União, não cabendo realizar exame de adequação quanto aos aspectos financeiro e orçamentário públicos, conforme o artigo 9º da norma interna da Comissão de Finanças e Tributação de 29 de maio de 1996. Em relação ao PLs 5.691 de 2005 e o de número 5.826 de 2005, votamos pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira das proposições. Consideramos que, não obstante o PL 5.855 de 2005, aprovado pelo Senado Federal, necessita de alguns aprimoramentos, com o objetivo de avançar ainda mais no barateamento das campanhas políticas e no controle dos recursos envolvidos e de compatibilizá-lo com o artigo 16 da Constituição Federal. Para que pudéssemos cumprir esse objetivo, várias negociações foram feitas, conduzidas pelo presidente da Casa, em reunião de todos os líderes e, pessoalmente, por mim, com lideranças e especialistas em matéria eleitoral da Câmara dos Deputados. Além disso, gostaria de ressaltar as contribuições do deputado Marcelo Barbieri, do deputado Roberto Freire, Edson Ezequiel, Henrique Fontana, José Carlos Aleilua, Francisco Dornelles, Luiz Fleury, João Almeida e as demais lideranças partidárias e dos senhores deputados que participaram ativamente do processo de elaboração dessa proposta. Ela
tem o objetivo de diminuir os custos de campanha, melhorar os mecanismos de fiscalização, evitar que nós possamos conviver novamente com o constrangimento ocorrido nas duas últimas eleições, aonde o Caixa 2 funcionou como o instrumento de financiamento de várias campanhas pelo Brasil afora. Ele, no seu primeiro artigo, com o objetivo de definir um controle para gastos de campanha, determina que a lei fixará observadas as peculiaridades locais, até o dia 10 de junho do ano das eleições, o limite dos gastos eleitorais para cada cargo em disputa. Se não elaborado neste prazo, caberá à Justiça Eleitoral ouvir dos partidos políticos fixar este limite. Além disso, estamos incorporando uma iniciativa do senador Jorge Bonhoeffer, defendida pelo Partido da Frente Liberal, que é a necessidade de apresentação de contas pela internet, não só daquilo que foi arrecadado, como do que foi gasto. Originariamente, o projeto do Senado determinava que essa prestação se desse diariamente. No entanto, em virtude das dificuldades que esse sistema novo que está sendo introduzido poderá acarretar aos candidatos, nós, depois de ouvido as lideranças partidárias, estamos propondo que essa prestação de conta preliminar, a primeira se faça no dia 6 de agosto, 30 dias depois do início do processo de propaganda eleitoral, a segunda se faça no dia 6 de setembro e a última, nos termos da lei atual, se faça até 30 dias após as eleições. Nessa prestação de conta não há necessidade de se colocar na primeira e na segunda o nome dos doadores. A lei atual já determina que esse relatório detalhado se faça em até 30 dias o término das eleições. Além dessas medidas, o projeto propõe o aperfeiçoamento da legislação referente à utilização da conta específica de campanha, prevendo-se que o uso de recursos à margem da referida conta implicará na desaprovação da prestação de contas e, comprovado o abuso do poder econômico, respeitados os ritos de investigação, a cassação do diploma. A proibição da propaganda por meio de showmícios, de espetáculos, de distribuição de camisetas, bonés, chaveiros e outros produtos que possam trazer vantagem ao eleitor. Medidas que, sem dúvida, contribuem para a diminuição dos gastos de campanha. A possibilidade de empréstimo de servidores da administração direta ou indireta para a Justiça Eleitoral, preservando-se, entretanto, a competência desta na investigação dos ilícitos eleitorais. Essas são as medidas propostas no substitutivo que está, neste momento, sendo distribuído aos senhores. Eu acredito que a iniciativa que nós estamos tomando neste momento, ela não só atende a um reclamo da opinião pública brasileira, que quer um processo eleitoral limpo, com gastos razoáveis, compreensíveis e que possa garantir legitimidade
aqueles que conquistarem o seu mandato. Mas ela também indica uma vontade da Câmara dos Deputados, das senhoras e senhores deputados, no sentido de responder a esse apelo que a opinião pública faz à classe política brasileira. Senhor presidente, esse é o relatório, este é o substitutivo. Por isso, votamos pela não implicação em aumento de despesa ou diminuição de receita dos projetos de lei número 5.855 de 2005 e o de número 5.840 de 2005 e pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira dos projetos de lei 5.691 e 5.826 de 2005. No mérito, votamos pela aprovação dos projetos de lei número 5.855 e 5.840, ambos de 2005, na forma do substitutivo apresentado em anexo, não cabendo apreciação de mérito dos projetos de lei considerados incompatíveis e inadequados orçamentária e financeiramente. Este é o parecer, este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Eu pediria ao relator que se pudesse ouvir algum. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu recebi 40 emendas. Creio que poderei ser mais breve que o nobre deputado Biscaia, já que ele leu as emendas que foram recebidas e os senhores têm, todos, portanto, têm conhecimento delas. De emenda favorável, foi considerada favorável as emendas 19, 22, 25 e 27. Favorável na forma de uma subemenda, a emenda número 8, que fica com a seguinte redação: artigo 17A. A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho de cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa. Não sendo editada até a data estabelecida, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará a essas informações ampla publicidade. Favorável na forma de subemenda, a emenda número 9. O funcionamento de alto-falantes, amplificador, carro de som, trio elétrico ou assemelhados, ressalvadas a hipótese contemplada no parágrafo 4º, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, com potência limitada a 2.000 watts RMS, sendo vedados a instalação e o uso desses equipamentos em distância inferior a 200 metros. Parágrafo 6º. A limitação constante no parágrafo 3º desse artigo não se aplica a comícios e áreas destinadas a reuniões eleitorais. Favorável na forma de subemenda, a emenda número 29. Inclua-se aonde couber. É crime veicular pela internet documento injurioso, calunioso ou difamante referente a parlamentar no exercício do mandato, a candidato, partido ou coligação, sujeitando o infrator à pena de detenção de 1 a 2 anos e a multa de 5.000 a 10.000 reais. Como tem 4 emendas do relator. A primeira, artigo 30A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas
a arrecadação e gastos de recursos. Parágrafo 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. Parágrafo 2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado. Como também resultado de entendimentos no plenário, há a emenda do relator, segunda emenda do relator, com o seguinte texto: dá-se, artigo 37, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados. Parágrafo 1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto do caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Parágrafo 2º. Em bens particulares, somente será permitida a propaganda eleitoral por meio de fixação de faixas, cartazes e adesivos. Pede essa Amanda para trazer a subemenda do Jairo, que estão redigindo lá. Emenda do relator. Artigo 39, parágrafo 6º. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. A última emenda do relator. Artigo 40. A. Incorre em crime quem imputar falsamente ou a outrem conduta vedada nesta lei. Parágrafo único. O infrator sujeitar-se-á às mesmas sanções previstas para as condutas falsamente imputadas. Finalmente, senhor presidente, as demais emendas foram rejeitadas. Este é o parecer. Você precisa de alguma coisa? Não, tranquilo. Presidente. Vai caminhar. Senhor presidente. Discutir. Moreira Franco, ilustre relator. Senhor presidente, a intenção do deputado Aleluia, do deputado João Almeida, ela, na realidade, foi colocada de maneira extremamente ampla, porque ele fala em bens particulares. O que significa, por exemplo, que um adesivo no automóvel não pode ser colocado de maneira gratuita. As pessoas não poderão mais colocar um adesivo em automóvel. Aquilo passa a ser gasto de campanha. Eu acho que nós temos que ter um limite nessas coisas. Senão, a eleição é que é secreta. O voto é secreto. O candidato não pode ser secreto. Eu acho que nós não podemos abusar. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar a Vossa Excelência e ao plenário que, como relator na Comissão de Finanças e Tributação, inicialmente eu considerei essa emenda do deputado João Almeida um excesso, algo desnecessário, porque a própria legislação já leva a isso. É claro que vinhetas, jingles, programas de televisão,
isso tudo compõe já hoje gastos e custos de campanha. Por isso, eu encaminhei pela rejeição. Mas eu vejo que há uma vontade do plenário em detalhar, em deixar claro, item por item, aquilo que deve ser considerado gastos de campanha, para certamente fazer com que a prestação de contas fique mais transparente. Nesse sentido, eu gostaria de encaminhar pela aprovação da emenda do deputado João Almeida. Em votação, aqueles que... Algum senhor deputado deseja se manifestar sobre a votação da emenda 32? Senhor presidente, talvez para... Eu não sei se a liderança do PT não gostaria de dizer exatamente do que se trata essa emenda. Porque ela cuida de vedar a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação a partir do 15º dia anterior até às 18 horas do dia do pleito. E eu acho, senhor presidente, que é um cerceamento à liberdade de informação que me parece absolutamente desnecessário. Ao contrário, o que nós devemos procurar é fazer com que as informações sejam colocadas de maneira mais livre à disposição dos eleitores e não ficar com receio de que pesquisa eleitoral eventualmente venha influir na vontade do eleitor. Nesse sentido, eu dei o meu parecer pela rejeição da emenda. Em votação. Deputado Moreira Franco. Na realidade, tanto a emenda quanto a subemenda, elas não acabam com o limite de gastos. O limite de gastos, ele está, tanto em uma quanto em outra, definido por intermédio de um projeto de lei votado por esta Casa. No meu substitutivo, originariamente, a proposta era, se não conseguíssemos aprovar, o Tribunal Superior Eleitoral, junto com os partidos, definiria esse limite de gasto. Esse foi, de resto, o acordo entre as lideranças, que quando chegou em plenário, esse acordo caiu, porque houve uma reação muito grande por parte de vários partidos, de grandes partidos. Então, se chegou a um entendimento que foi de que continuava o limite de gastos a ser fixado por projeto de lei. Se não conseguíssemos fixar no prazo, aí os partidos iriam fixar como é a legislação atual. Essa emenda e a subemenda, esse encontro, ele foi facilitado porque Vossa Excelência, senhor presidente, nos garantiu que, imediatamente aprovado esse dispositivo, criaria uma comissão para elaborar o projeto que fixasse o limite de gastos no prazo determinado pelo substitutivo e pela subemenda. Presidente, só para... Em votação. Por favor. Deputado Moreira Franco. Eu creio que essa, de fato, é uma questão polêmica, claro. É o núcleo central. Originariamente, nós fizemos um acordo e na sua sala, na sala da presidência, e lá nós redigimos em conjunto esse texto. Acontece que, chegando no plenário, nós tivemos emendas ao texto. Uma emenda do PTB que propõe a supressão do artigo. E uma emenda do deputado Aleluia, do PFL, que preserva o compromisso de ter um teto, só que, ao invés de, não sendo aprovado pela Câmara dos Deputados, a Justiça Eleitoral cuidar do assunto, ele propõe que os partidos, fixem esse teto, que é o que ocorre nos dias de hoje. Então, na realidade, nós estamos diante de uma questão que nós temos que decidir aqui. Ou ficamos com o texto original, ou aprovamos o teto, só que ao invés da Justiça Eleitoral, no caso do Congresso não aprovar no prazo, os partidos fixarão como hoje a legislação determina. Então, eu creio que seria interessante, para esclarecer o processo de votação,
se nós pudéssemos encaminhar de tal forma que essas duas propostas se colocassem em disputa. Para que nós possamos retornar ao texto original, para que nós tenhamos condições de retornar ao texto original, o doutor Mozart falou com a assessoria que nós teríamos que derrubar a emenda e a subemenda e derrubar a emenda supressiva do PTB. Derrubando essas três, se voltaria ao texto original. Caso contrário, se não conseguirmos isso, me parece que é necessário, é melhor ficar com o teto fixado no prazo e, se não conseguirmos deixar com os partidos, do que não ter nada, do que deixar pura e simplesmente, como é hoje, que os partidos fixam a sua livre vontade. Senhor presidente. Líder Fleury. Eu creio que a deputada Laura Carneiro, ela, com a grande experiência que tem, ela retratou exatamente o que ocorreu. Obrigatoriamente eu tinha que tomar esse procedimento, se nós, evidentemente, quisermos cumprir os objetivos que todos aqui se propuseram, que era proibir chaveiros, canetas, brindes, camisetas, e acrescentei cestas básicas e outros materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Porque esse é o objetivo que todos nós aqui, em diversas ocasiões, manifestamos perseguir. Agora, se houver possibilidade de votar de alguma maneira regimental, se houver possibilidade de votar a proposta do deputado Coruja, eu voto favorável. Agora, eu não poderia agir de outra maneira, senão essa que eu agi. Se puder colocar, nós votamos também. Questão de ordem, Senhor presidente, como relator, eu gostaria de me posicionar sobre a proposta do... Como relator, em seguida, Valdernei e... Senhor presidente, Fernando Coruja. Este plenário tem votado insistentemente contra o uso da camiseta, do boné, dos brindes, entendendo que esse é um mecanismo eficaz, já que só daqui para frente nós temos a possibilidade de ter um limite de gastos, como não tivemos até então. O instrumento para evitar o excesso de gasto é a proibição. E assim o plenário tem votado. Este dispositivo, senhor presidente, ele se refere à boca de urna. Evidentemente, se nós estamos proibindo o uso deste conjunto de material, nós temos que ter uma consequência para esta proibição. O destaque que o PT apresenta, ele retira a consequência, que é a criminalização, o desrespeito, quando se verifica o dia das eleições. Então, se nós aprovarmos a proposta do PT, nós estaremos, de fato, permitindo que no dia das eleições nós tenhamos a boca de urna com a utilização de todos esses elementos, porque aqueles que utilizarem esses elementos, eles poderão usar sem que haja nenhum tipo de punição, de sanção, quanto à utilização desse material. Por isso, eu gostaria de solicitar ao plenário, já que tem votado insistentemente pela proibição desses elementos de propaganda, para que o texto seja mantido como a possibilidade de nós efetivamente proibirmos a boca de urna. Após a explicação do relator, existe algum líder ainda queira? Senhor presidente. Está sendo discutido aqui e nós todos devemos nos posicionar quanto a ele. Agora, não significa essa emenda nenhum cerceamento à liberdade de imprensa. Ela não pretende, em nenhum momento, cercear o candidato nas suas declarações, na defesa dos seus pontos de vista, na colocação das suas posições frente à sociedade brasileira.
e nem tampouco aos jornais de tomarem a posição que quiserem tomar. A emenda, o dispositivo se refere à propaganda de candidato. Significa dinheiro, santinho do candidato. O que está se discutindo aqui é, no esforço de diminuir custos de campanha, o Partido dos Trabalhadores apresentou esse dispositivo para proibir a propaganda do candidato propaganda paga do candidato na imprensa, nos jornais, como hoje é permitido por lei. Então, na realidade, não há nada com referência a cerceamento da liberdade de imprensa, mas a proibição de gasto de campanha. PPS, senhor presidente. Deputado Coruja. O Partido dos Trabalhadores é favorável também à proposta. Já há proibição, apenas está se mudando a data, não aquele período eleitoral, mas a data da aprovação em convenção. Somos favoráveis à emenda. Pois não, deputado Moreira Franco. Eu gostaria de falar como relator e pedir aos companheiros um pouco de ponderação. Quer dizer, nós estamos fazendo um esforço muito grande para diminuir gastos de campanha, mas não para transformar o candidato em secreto. Secreto é o voto. O candidato não pode ser secreto. Esta proposta que o PSDB faz, ela, na realidade, vai retirar de candidatos aos diversos postos eletivos a possibilidade de continuar durante 30 dias, como é hoje, falando nos seus programas de rádio, tendo a possibilidade de colocar. Agora, se nós formos cercear também esse direito, essa possibilidade, eu creio que nós vamos cair numa posição exagerada. Então, eu gostaria de solicitar aos senhores líderes que ponderassem a necessidade de que nós tenhamos uma eleição em que o candidato não seja secreto. Não, a emenda. Mantém a emenda. Voto sim. Para oferecer parecer às emendas do Senado Federal pela Comissão de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao ilustre deputado Moreira Franco. Senhor presidente, o projeto do ilustre deputado Pedro Canedo foi apreciado na Câmara dos Deputados, que aprovou na forma do substitutivo, apresentado pelo relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação. O texto foi ao Senado Federal, onde foram aprovadas 13 emendas. Depois de ouvir diversas lideranças partidárias, chegamos à seguinte avaliação. Avaliamos que todas as propostas apresentadas não apresentam incompatibilidade ou inadequações financeiras e orçamentárias, pois estão em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Na análise do mérito, entendemos que a maioria das emendas apresentadas pelo Senado Federal aprimoram o texto aprovado nesta Casa e, portanto, merecem ser acolhidas. Nesse sentido, o voto é pela adequação financeira e orçamentária das emendas de 1 a 13. Quanto ao mérito, votamos pela rejeição das emendas número 4, número 11 e número 12. Pela aprovação das emendas número 2, número 3, número 5, número 7 a 10 e número 13. E pela aprovação parcial das emendas número 1 e número 6. Este é o voto, senhor presidente. O governo promete enviar nos próximos dias as propostas de reforma da Previdência e do sistema tributário,
Estamos chegando a maio, praticamente, e até agora não é nítida a base de apoio parlamentar do governo no Congresso. Fernando Henrique Cardoso tinha uma base que lhe garantia quórum de emenda constitucional, tanto na Câmara quanto no Senado. O governo Lula ainda não tem essa posição confortável. O PMDB e o PP, que era o PPB do São Paulo Maluf, são os partidos que os articuladores de Lula prometem conquistar. O PMDB, uma parte, que é a maior parte, se inclina pelo governo, mas uma parte resiste, defendendo que o partido deve ocupar o espaço oposicionista que as urnas das eleições presidenciais lhe reservaram. Está conosco aqui o deputado Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro e prócer de destaque do partido. Deputado, o senhor acha que o PMDB não deve apoiar o governo Lula? Você disse a razão quando você falou que as urnas nos colocaram nessa posição. Nós somos reféns, escravos das urnas. Nós não podemos ganhar a eleição com um candidato, com um discurso, com uma proposta, uma eleição de 2 turnos a presidente da República, em que um lado e outro fica muito mais claro e nítido do que uma eleição de um turno só, com vários candidatos. E, no dia seguinte, o partido, institucionalmente, se aboletar na cama do novo governo. Nós somos um partido, o PMDB, que tem uma tradição e, obrigatoriamente, tem que ter compromisso com a doutrina, com um programa, com a sua própria história. Nós devemos servir ao país e não servir ao governante, ao Palácio do Planalto. O PMDB está sendo transformado pelo grupo governista em um exército de reserva do governo de plantão. O Planalto precisa de votos no Congresso, então vem aqui em troca de um cargo, de um pequeno afago, ou de uma mentira, ou de uma expectativa, de uma esperança de cargo, vai lá, obtém os votos necessários. Nós não podemos permitir que isso ocorra. E é por causa desses compromissos com as urnas, com a moralidade política, com a coerência, que eu acho que o PMDB tem que ficar na oposição, tem que ficar fora do governo. Não fazer uma oposição como o PT fez ao Fernando Henrique Cardoso, mas sim uma atitude que defenda propostas, que se una em torno de temas que atendam às expectativas da população. Bom, na realidade, o senhor não desconhece isso, 80% do partido estão na postura governista, defendem o apoio ao governo. O senador Renan Calheiros, com quem, aliás, o senhor chegou a ter uma pequena polêmica pelos jornais, chegou a chamá-lo de viúva de Fernando Henrique Cardoso. A diferença entre o Renan e eu, nesse caso, eu gosto muito dele, como ele disse que gosta de mim. A diferença é que ele foi ministro do Fernando Henrique, foi ministro da Justiça, se transformou num jurista. Ele indicou, no final do governo Fernando Henrique, o ministro da Integração Nacional, um cargo hoje ocupado pelo Ciro, que foi candidato a presidente da República. E era o secretário municipal. Secretário municipal de Taparica, de Arapiraca. Veja a influência desta viúva. Só que eu, que fui do governo Fernando Henrique, apoiei o governo Fernando Henrique, eu sou uma viúva séria, honesta. Não fico aí abrindo porta para qualquer governo ficar tirando graça. Essa é uma diferença que existe. Qual a análise que o senhor faz do desempenho do governo até agora, do governo Lula? Nós já estamos com quase praticamente 120 dias de governo, já dá para sentir o estilo, pelo menos, de ação do governo. Olha, eu creio que, eu acho que o presidente Lula, ele tem boas intenções. E tem uma coisa que até consta do programa do PMDB, e é uma pena que esse grupo governista, ao invés de ficar cuidando de cargos, se debruçasse sobre os compromissos programáticos que o
o documento, tirando o atraso, combater a desigualdade, já contém, e nós temos muitas identidades e acho que temos que apoiar, por exemplo, a unificação das políticas sociais, montar um sistema de controle sobre as políticas sociais para que elas cheguem aos pobres, coisa que não ocorre, ter um cadastro que permita efetivamente avaliar essas políticas. A política econômica do governo é corretíssima, corretíssima. É exatamente a mesma. Ela é mais radical, é muito mais severa, muito mais austera, muito mais neoliberal, entre aspas, do que a do Fernando Henrique Cardoso. Veja os compromissos que o governo tem assumido com o Fundo Monetário. Mas o governo Lula tinha alternativa? Não, não tem, mas eu não estou contra, não quero, eu não estou gozando, eu não estou ironizando. Eu estou apoiando, eu estou dizendo que ele está agindo certo. Eu vejo na área política, no relacionamento institucional, uma fragilidade. Porque eu sinto que o comando, o núcleo duro do governo, ele tem pouca experiência no trato institucional. Por exemplo, declarações que ferem o Poder Judiciário. O presidente da República não pode fazer. Não pode fazer. A negociação com o Congresso e com o PMDB. É como dizer que os dentistas são todos incompetentes. Claro, eu acho que... Tem uma facção, uma parcela... É evidente, você não pode generalizar. Outra coisa, o encaminhamento com o PMDB, eu acho isso deplorável. Deplorável. O PMDB governista, ele está transformando o PMDB numa arena. E acho que nisso o senador Sarney tem uma responsabilidade enorme. A arena que serviu aos militares em troca de cargo, porque não tinha poder nenhum, e estão querendo fazer do PMDB isso. Ou, o que é pior, nós fazer do PMDB uma espécie do PPB malufista, que você citou aqui. O Fernando Henrique, e ele que me perdoe por isso, queria ter o PPB do lado, aqui no voto, mas não queria fotografia. Sem fotografia. E é exatamente o que estão fazendo com o PMDB. Então, eu acho que essa condução é uma condução equivocada, que vai deixar muitas mágoas, vai Mas, deputado, o senhor que é um parlamentar experiente, numa escola rica, como era a escola do Amaral Peixoto, do velho comandante, o senhor sabe muito bem que o que prevalece no Congresso brasileiro não são ideias, que a política brasileira é muito pobre de ideias. O que prevalece, o que tem prevalecido é a fisiologia nessa negociação. O governo Fernando Henrique Cardoso foi pródigo nisso. O governo Fernando Henrique Cardoso, justiça se lhe faça, ele realmente teve uma maioria aqui sólida. Eu acho que só um presidente da República, nos últimos 30 ou 40 anos, teve uma maioria tão sólida como a dele. Foi o Médici, no governo militar. Olha, eu creio que tem duas coisas importantes de nós observarmos. A primeira, a maioria sólida do governo Fernando Henrique, ela veio das urnas. Ela não foi conquistada depois do governo eleito. Quando o governo Fernando Henrique se elegeu, ele se elegeu já com o PFL, com o PSDB e com uma parte quase que majoritária na eleição do PMDB. Os governadores que foram eleitos pelo PMDB, eles apoiaram o Fernando Henrique Cardoso, quase que todos praticamente. Tanto que o grupo dentro do PMDB que ficou contra é um grupo muito pequeno. Na primeira eleição, o PMDB tinha até candidato. Mas o Quércia teve uma votação mínima. O Rio Grande do Sul não votou com o Quércia. O Minas Gerais não votou com o Quércia. Os principais estados não votaram com o Quércia. O Rio mesmo. O Rio ficou dividido. Então, eu creio que essa maioria... Mas ele construiu aqui também. Eu vou chegar lá, foi só. O segundo ponto é que a primeira iniciativa que o governo Fernando Henrique tomou foi reunir a bancada do PSDB, a bancada individualmente, bancada do PSDB, bancada do PFL, bancada do PMDB, do PPB, se não me falha a memória, e realizou um seminário sobre as reformas.
ali no centro do Banco do Brasil. Para que isso? Você vai dizer, mas isso aí era enrolação. Não, não é enrolação. Porque as pessoas querem ter compostura. Aqui nessa casa, em que existe a necessidade da emenda, do cargo, da ocupação do cargo, a pessoa apoia o governo, é cobrado pelo eleitor, consequentemente, ele tem que ter uma presença no governo para atender a sua região, seu município, a sua base. Mas isso precisa ser feito com compostura. E o que dá essa compostura é o compromisso em torno de um programa. Você veja, a unidade do PMDB, a base do PSDB, do PMDB e do PFL é quase unânime. O PFL votava nas reformas do Fernando Henrique unânime. O PSDB tinha 2 ou 3 votos contrários. Até se dizia que o PFL tinha dado a ideologia ao governo. Claro, exatamente. Então era uma base sólida. E tinha compostura, porque as pessoas estavam compromissadas com as reformas. Hoje, primeiro, com o PMDB não tem. E eu quero falar só do meu partido. Eu repito, essa negociação que vem sendo feita, da maneira que vem sendo feita, conduzida pelas lideranças governistas, que têm responsabilidade político-parlamentar do PMDB, a começar pelo presidente do Congresso, o senador José Sarney, ela não dá compostura ao trato do PMDB. Ela está sendo conduzida exclusiva e unicamente em torno de cargos. Eles estão querendo arrombar o Palácio do Planalto para ocupar ministérios, de maneira explícita, clara. Você, todo dia na imprensa, você vê notas que são, evidentemente, passadas pelo Palácio, dizendo de deputados que foram cooptados, ou de pessoas que não têm cargos, que não querem cargo, mas eles ficam querendo dizer que querem ou que têm. Esse ambiente não é um ambiente bom. Não é bom para a democracia, não é bom para o PT, e é péssimo, fatal para o PMDB. E isso não houve no governo Fernando Henrique. As coisas eram feitas com mais recato, com mais dignidade. O senador Sarney não precisou arrombar a porta para ocupar com o filho um ministério. O senador Renan Calheiros, que foi ministro do presidente Fernando Henrique, ele não precisou ficar no jornal batendo panela insistentemente para que o PMDB ocupasse ministério. E nem o governo aceitava isso, porque isso desgasta o governo e desgasta o partido. Então, eu acredito que essa maioria ela precisa ser constituída aqui em torno de objetivos temáticos. É necessário que o governo Lula tenha um grupo que apoie a reforma da Previdência e que apoie a reforma tributária. E para que esse grupo tenha consistência, como você falou no caso do Fernando Henrique, é preciso que o PT assuma o governo. O PT não pode ficar com uma posição em que a ala do Planalto, PT Planalto, é a favor das reformas e de cobrar, por exemplo, dos inativos, e a liderança do PT Parlamento é contra a cobrança dos inativos. Eles não podem ficar com a bandeira da situação e da oposição. E isso vai ter reflexo nos outros partidos também. Então, eu creio que você... O líder assinou um documento. O líder do PT contra. Contra, exatamente. Eu, por exemplo, sou contra. Mas eu sou contra não por um problema eleitoral. Não é porque eu estou disputando, eu pertenço a um grupo que disputa poder com o PT, como no passado, pelo que algumas lideranças do PT disseram, eles procederam quando foram contra aquilo que estão hoje propondo. Essa contribuição produz 1 bilhão só. Mas eu sou contra por uma questão de princípio. O sistema previdenciário é um contrato entre uma pessoa e o governo ou uma instituição que o sistema previamente define as bases, você contribui com o seu dinheiro, esse sistema tem que fazer a gestão financeira desse dinheiro e durante um período pré-determinado você fica recebendo. Agora o governo, o patrão do funcionário público, nunca contribuiu.
Mas aí no Brasil. É um erro do governo. E eu acho que nós temos que aproveitar a reforma da Previdência e colocar essas questões todas, para que as pessoas entendam. Mas o que se faz? Fica-se querendo justificar toda a falta de responsabilidade do gestor, que é o governo, impondo ao contribuinte, ao inativo, aquele que contribuiu durante anos e anos, décadas e décadas, regras novas criadas em função das necessidades fiscais do governo. Agora, o senhor apoia a aprovação da reforma da Previdência e da reforma tributária? Apoio. Eu não apoio, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, a taxação... Contribuição previdenciária dos inativos. Não apoio por uma questão de princípio. E creio que será muito mais fácil o governo Lula, ele, ao invés de querer aplicar essas regras que ferem princípios, defina agora novas regras para vigir daqui para frente. Isso vai permitir que as pessoas que entrarem no sistema, elas já fiquem sabendo previamente que as regras são essas. E aí podem contribuir bem. Em relação ao governo, nosso tempo está esgotando, mas em relação ao governo Lula, aliás, em relação a Cuba, o governo Lula adotou uma posição recentemente. O fuzilamento de 3 sujeitos que sequestraram uma embarcação para Miami, que era destinada a viajar para Miami, a fugir para Miami, e 70 e tantos dissidentes foram presos. O governo do Lula tomou uma posição. Como é que o senhor viu essa posição? Olha, eu vejo essa posição de uma maneira muito crítica, mas eu entendo que eles não têm condições de tomar uma posição agora, no começo do governo, mais firme contra Cuba, contra Fidel. Eu entendo, eu acho que há um constrangimento imenso deles todos, a começar pelo ministro José Dirceu. Mas foi exilado lá, né? Exatamente, mas acho que ele não tem, por exemplo, a mim mesmo, vieram pedir para que eu assinasse um manifesto, eu disse que eu preferi não assinar. Afinal de contas, um dos ícones da minha formação política, da minha juventude, foi Fidel Castro. Eu acho errado o que está sendo feito lá, mas creio que eu não me senti confortável politicamente agora, nesse primeiro lance, para condená-lo. Evidente a expectativa que eu tenho, e tenho certeza que é que o governo Lula tem, e os ministros do governo Lula têm, é que isso não ocorra, porque se virar regra, aí nós vamos ter todos que nos unir para combater isso. Agora, o que eu acho, aproveitando, você disse que está no final, um tema que nós temos que discutir é a questão do combate ao crime organizado. Ah, sim. No começo, quando o governo Lula tomou a iniciativa de transferência do bandido Fernandinho Beiramar, ele agiu com muita rapidez, com muita celeridade. Mas eu creio que daí para frente as ações estão muito desencontradas. E nós vivemos no Brasil, e particularmente no meu estado, o estado do Rio de Janeiro, uma situação de afronta dramática, de afronta ao poder constituído. Eu não consigo compreender como que nenhum governador consultado aceitou colocar um bandido dentro das suas prisões, numa demonstração evidente de fragilidade da autoridade pública, num reconhecimento de que o sistema não tem condições de manter preso um bandido, ou seja, que existe hoje no Brasil uma pessoa que põe medo na autoridade, um bandido que põe medo na autoridade. Isso cria na população um ambiente de muita apreensão, muito medo, muito temor. No Rio de Janeiro, particularmente na cidade do Rio de Janeiro, hoje nós vivemos uma situação muito ruim. Agora é guerra de guerrilha urbana em que o crime organizado tem a iniciativa. Eles têm a iniciativa. Mais do que isso. Eles definem a regra do jogo. Eles hoje constituem um poder. Não é mais poder paralelo. A situação está começando a se inverter no Rio de Janeiro. É verdade. O poder hoje é o crime organizado. O poder paralelo está sendo constituído pelas instituições públicas. Então, eu quero até aproveitar essa oportunidade para fazer um apelo ao governo federal, ao governo estadual, aos governos municipais da área metropolitana do Rio, que se unam
Não tem o menor cabimento esse clima de desconfiança, de disputa política entre o governo federal, o governo estadual. É necessário que as autoridades entendam que todas elas hoje, todos nós hoje, estamos sendo postos em xeque pelo crime organizado. E desmoralizados. Exatamente. Estão sendo desmoralizados. Porque hoje o crime organizado, ele não tem limite, ele não tem mais receio, ele não tem comedimento, ele está começando a escrever a sua lei, não mais nas favelas. O poder de intimidar que o Hobbes atribuiu ao Estado no século XVII é deles. É deles agora. E não mais nas favelas que eles dominam, nas comunidades que dominam. Na cidade. Na cidade, em todo lugar. Onde eles entendem. Exatamente, isso eu acho gravíssimo, muito grave. Deputado Moreira Franco, infelizmente nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua presença e até uma outra oportunidade. Obrigado.